Marcos capítulo 12, o verso 32, 33 e 34. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. Não estás longe do reino de Deus. Queridos, é muito importante esse texto que eu acabei de ler, que fala sobre o coração. Interessante que no verso 30, nós vemos aqui sobre os mandamentos. Quando Jesus ele fala dos mandamentos, ele diz em Marcos 12:30: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O primeiro, se é primeiro, é primeiro, não é segundo, é primeiro. É muito importante a gente entender. Tem gente que sabe que ele é o primeiro, mas não deixa em primeiro, deixa em segundo plano, em terceiro plano. Então, Deus em primeiro lugar na nossa vida. Aí ele fala do segundo. O segundo é semelhante a este. É semelhante, mas não fica no lugar do primeiro. O primeiro é Deus. O semelhante, ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Olha que lindo, né? Amar a Deus. Mas provavelmente a programação de hoje, esse momento de reflexão antes da oração, eu não vou falar tudo. Se Deus assim permitir, amanhã a gente pode dar uma continuidade aqui nesse tema. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o coração. O coração. No início da programação de hoje, eu ainda fiz a pergunta para vocês: como que está o teu coração? Interessante que nesse texto que eu li, aqui o escriba que tinha feito essa pergunta para Jesus, ele concordou com a resposta de Jesus, dizendo que amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Muito bem. Aí Jesus responde para ele então: não estás longe do reino de Deus. Então a gente percebe que nessa troca aqui de conversa, de ideias entre o escriba e Jesus, vemos que entrar no reino de Deus e viver de acordo com esse reino é em sua essência uma questão de coração. Coração, o teu interior. Agora, vamos falar um pouquinho do coração, fisicamente falando. O coração é justamente circular o sangue por meio de todo o nosso sistema, bombeando oxigênio e nutrientes para outros órgãos e empurrando, de certa forma, né, para fora deles as toxinas, a importância do nosso coração. Então, queridos ouvintes, se o coração para de bater permanentemente, o que vai acontecer? A vida do corpo termina, morre, não é verdade? Então, obviamente, o coração é indispensável. Então, cuide bem do seu coração, a parte física, ok? Teu coração. Agora, o nosso sistema fisiológico inteiro de um ser humano, ele foi projetado para proteger esse órgão, para proteger o coração. Olha que lindo isso, né? Acima de todos os outros. Por exemplo, em condições extremamente frias, o sangue começa a retirar-se das extremidades a fim de manter a integridade do coração. Então, como o coração, ele tem que ser protegido. É muito lindo. Deus fez o ser humano perfeito, não é verdade? Então, a gente vê aqui o quê? Que, contudo, a gente percebe que o coração, né, o outro coração, agora eu vou falar do outro coração. Aí eu vou dizer assim, o coração espiritual, o nosso ser espiritual. Eu só dei uma dica do coração, a parte física, né, fisiológica. Mas agora eu quero entrar no coração. Esse coração teu aí, esse meu coração, o nosso ser espiritual. Olha o que diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo,
e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. O que a gente vê nisso aqui? Um comentário assim bem objetivo. Que um ser humano é um espírito que tem uma alma e vive em um corpo físico. Então, eu vou usar nesse nosso ensinamento de hoje, se Deus permitir amanhã também, o termo aqui coração, tá? Num sentido de espírito, ou seja, incluindo aqui as conexões do espírito, da nossa alma, que é a sede moral do homem. No Antigo Testamento, as palavras mais frequentemente traduzidas como coração, no hebraico, né? Uma delas aqui é leb, que significa coração como órgão mais interior. O nosso interior. Por isso que eu gosto de usar essa frase nossa, no interior. Então quando eu falar aqui coração, eu já estou falando do teu interior. Ou seja, da tua mente, das tuas vontades, das tuas emoções. Isso é muito importante você entender. Você entender. Porque Deus quer que nós tenhamos um coração saudável. Eu estou falando agora do coração interior, do nosso ser interior. Outro interessante negócio aqui, que quando a gente vai para o Novo Testamento, por exemplo, falando sobre o coração, fala justamente sobre a questão do nosso âmago, ou seja, os nossos sentimentos, desejos, indica os pensamentos ou sentimentos. Preste atenção, porque existem muitas pessoas, e muitas, mas muitas mesmo, que muitas vezes estão doentes justamente porque estão feridas no coração. Aí não estou falando do coração físico, fisiológico, mas do teu ser interior. E isso aí gera feridas, mágoas, ressentimentos. E se você não for curado por Jesus, vai desencadear outros problemas. Como diz a Bíblia, né? Um abismo chama outro abismo. Mas Jesus quer te curar. Jesus quer te restaurar. Exatamente. Outro dado interessante aqui, por exemplo, do nosso coração. O nosso coração é o nosso verdadeiro eu, ou seja, ele é o catalisador de nossos desejos, motivos, intenções e até ações. Ou seja, um desejo é uma vontade forte, né? Uma vontade de ter alguma coisa, bom aos olhos de Deus. E às vezes é um desejo mau, é um desejo pecaminoso. Está tudo aonde? Dentro do teu interior, do teu coração. Outra coisa, existe também um motivo, né? Por exemplo, um motivo é alguma coisa, como uma necessidade ou também um desejo, que leva a pessoa a tomar uma atitude, ou seja, a agir. Então, se você, dentro de você, você não agir, você talvez só está andando, mas não está agindo corretamente. Então, outra coisa, intenção. Intenção. Uma intenção é a coisa que você planeja fazer ou conquistar. Ou seja, um objetivo, um propósito. Ou seja, gente, tudo parte do nosso interior, do homem interior, do nosso coração. Eu estava estudando aqui o Efésios 3,16 e eu percebi aqui que outro termo que a Bíblia usa para se referir ao coração ou espírito, né? Ao homem interior, ele diz assim: para que espírito no homem interior. Queridos, isso aqui é tremendo. O homem interior. A gente vê novamente aqui, né? O coração, ele é a essência, ou a identidade do ser humano. Ou seja, queridos, é a parte mais complexa, sagrada, íntima de uma pessoa, mas também é o nosso alicerce de todo ser, do nosso caráter, de onde seus desejos, seus planos, seus propósitos, suas vontades, seu pensamento, sua atitude vai originar onde? No seu coração. No coração. Por isso que o salmista diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Meus queridos e queridas ouvintes que realmente estão captando a revelação de hoje. Como que está o teu coração? Como que está o teu interior? Você está magoado? Você está chateado? Você está triste? Você está ressentido? Então você tem que ser curado dessas coisas. Senão, meu querido e minha querida, a situação pode piorar para o teu lado. É verdade. É verdade. Pessoas que têm o coração cheio de ressentimento,
cheio de ódio, cheio de raiva. Né? O que acontece? Isso é mal, isso é ruim para a pessoa. Né? Você já viu aquele termo? A pessoa diz assim, fulano tem um coração duro, tem um coração insensível. Então, são pessoas difíceis de negociar, né? Difíceis de trabalhar muitas vezes. É onde existem os problemas. É onde aquela pessoa é tão dura que ela não cede nada. Né? E é onde existem os conflitos familiares, os conflitos conjugais, né? Atritos entre marido e mulher, porque um tem um coração muito duro, irredutível, não negocia, no sentido de às vezes pedir ajuda, pedir socorro, ou até mesmo negociar algo ali tão simples que se pode resolver, mas ele diz, não, é assim, e se não for assim, não será de outro jeito. Ou seja, e com isso a outra parte sofre também. Então, meu querido e minha querida, Deus quer que eu e você, que nós tenhamos um coração saudável. Aqui eu estou falando do coração no lado espiritual, como eu estou explicando aqui. Agora, tem maneiras, né, de nós deixarmos o coração saudável. Né? A gente percebe que, olhando para o lado do coração da carne, a parte fisiológica, é uma expressão muito popular hoje em dia. Né? Eu já tive experiência, acho que vários de vocês tiveram também. Uma vez eu fui fazer um exame, aqueles exames que você faz um check-up geral, né, inclusive do coração, e você vai naquela aquele exercício ali para testar o teu coração. Aí eu lembro que o doutor colocou um monte de aparelho no meu peito assim e mandou entrar na esteira. Aí comecei aí ele apertava um botão, quanto mais eu estava resistindo, mais ele aumentava. Eu falei, vou virar um homem de 6 milhões de dólares aqui, né? Que esse filme antigo de quem da década de 70, 80. Então eu falei, pô, vou sair voando aqui, né? Nós estava com a língua de fora e ele testou. Daí ele falou, não, estou testando a sua resistência do teu coração. Depois que eu saí daquela esteira, fiquei 15 minutos sentado para voltar à normalidade, né? Ou seja, eu estava fazendo o teste ali e justamente vendo se o coração estava bom. E graças a Deus, tá bom. Aleluia, né? Mas, então, você entende que você precisa cuidar do teu coração. Aí que entra a questão dos exercícios físicos, a comida com moderação, aquela coisa toda que muitos sabem, mas às vezes na prática nem todos praticam, né? Mas voltando ao coração espiritual, que é o ser interior, olha que interessante o que diz a Bíblia. Jeremias 17:9, uma parte dele diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Olha, queridos, que interessante esse negócio. Vou ler de novo, Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Sabe quem conhece o meu e o teu coração? Só Deus, gente. Só Deus que conhece realmente o que está dentro de nós. Você pode até falar, você pode até dizer o que você está sentindo, mas só Deus sabe realmente se o que você está falando é verdadeiro, é puro e é realmente verdade, ou é apenas uma maquiagem, né? Uma falsidade, né? Então, queridos, embora nosso coração seja o centro do nosso ser, eu quero dizer para você o seguinte, muitas pessoas não entendem verdadeiramente o coração e como ele funciona. Mas eu quero encerrar essa parte dessa ministração aqui. Amanhã, se Deus quiser, a gente continua. Mas Jesus, ele veio justamente ao mundo, ele veio não somente para revelar-nos como o Deus Pai, mas ele também veio para nos revelar a nós. Ou seja, Jesus quer que entendamos a natureza do nosso coração. E como isso afeta nosso relacionamento com o Pai Celestial e, é claro, com os outros seres humanos, sim. Assim como todo o curso da nossa vida. Meu querido e minha querida que está entendendo o que Deus está falando. Embora tenhamos sido perdoados por Deus, reconciliados com Ele, por meio do sacrifício de Jesus na cruz, você precisa se concentrar ativamente nessa questão do teu coração, das leis espirituais que Deus deixou para nós. Para a gente entender e compreender a plenitude de vida que Ele tem para nós. Então, meus queridos e amados ouvintes, questões do coração, estou falando do coração espiritual, muitas vezes impedem-nos de superar os problemas e os impedimentos de nossa vida. Mas eu quero dizer para você, para orar, Deus quer que experimentemos uma transformação do coração, que nos tornará são de novo, curados, restaurados. Eu concluo essa parte desse breve ensinamento
Todas as questões de ordem espiritual, mental e emocional, e muitas de ordem física, estão enraizadas no coração. Grande Deus, em nome do Senhor Jesus, tu conheces o meu coração e o coração de todos os ouvintes. O Senhor conhece os nossos desejos, vontades, intenções. Ó poderoso de Israel, que hoje seja o início de uma cirurgia espiritual ou de uma mudança de coração. Que o Senhor venha implantar em cada vida que entendeu a palavra de hoje. Dai a essa pessoa um coração novo, um coração regenerado, um coração transformado. E pretendemos, Pai, com a tua permissão, continuarmos essa semana falando um pouco mais sobre esse tema, o nosso interior. Porque a tua palavra diz, em Lucas 6,45, que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Meu Deus, cura aqueles que estão feridos no seu interior, machucados, se sentindo traídos, ou até mesmo eles erraram, mas estão achando que é o outro que errou. Pai, mas que seja uma manhã de cura, de restauração. Limpa este coração, ó Pai. Limpa este coração impuro, este coração, ó Deus, que precisa de uma mudança, que precisa realmente ser curado, para que as outras áreas da vida também cresça e prospere. Quem sabe, Deus, tem gente com a vida travada, porque o seu coração está cheio de amargura, de ódio, de raiva. E com isso ele realmente não vai prosperar em nada, porque ele está ferido, machucado, e ele precisa da cura. Então que seja uma manhã de um início de uma cura, Senhor. Sabe, de uma transfusão de sangue, realmente de um milagre no coração deste homem, desta mulher, deste jovem, desse adolescente. Que a tua graça, Pai, teu favor e bondade e misericórdia seja sobre nós, e derrama o óleo do teu Espírito Santo sobre cada vida. Abençoa todos que estão participando conosco, que fizeram seus pedidos de oração, que estão fazendo, que estão conosco nessa campanha de fé. Abençoa, seja a grande semana da mudança de atitudes. Pessoas que têm atitudes incompatíveis com a fé, com o cristianismo, que eles venham ter o coração regenerado e transformado. Abençoa esta água que nós separamos, que após a oração seja um remédio espiritual. Abençoa a vida econômica e financeira dos teus filhos e filhas, e todos que nos apoiam sejam abençoados e prósperos, em nome de Jesus. Amém. Agindo Deus.